o Jardim do Éden, o paraíso perdido, o lugar onde tudo começou. Mas aqui está a pergunta que quase ninguém faz. E se houve mais de um Éden? E se o Éden que você conhece não era na Terra? E se ele existia em outra dimensão e ainda existe? Bem-vindo ao Pergaminho Oculto. Hoje a gente vai investigar algo que vai virar sua cabeça do avesso. Prepare-se. Porque o que você vai ouvir não é o que te ensinaram na escola dominical. Parte 1. O Éden que você conhece e os problemas dele. Todo mundo conhece a história. Gênesis capítulo 2. Deus planta um jardim no Éden, no Oriente. Coloca Adão lá. 4 rios fluem dele: Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Árvore da vida no centro. Árvore do conhecimento do bem e do mal. Serpente, tentação, queda. E então, Adão e Eva são expulsos. Um querubim com espada flamejante guarda a entrada. Fim da história. Mas espera. Se o Éden estava na Terra, onde ele está agora? Mesopotâmia, Turquia, Etiópia, Irã. Arqueólogos procuraram por séculos e não encontraram nada. Nenhuma evidência arqueológica de um jardim perfeito. Nenhum vestígio de árvores mágicas. Nenhuma espada flamejante. Então, 3 opções. Opção 1. Foi destruído no dilúvio. Opção 2. Está escondido em algum lugar da Terra, protegido sobrenaturalmente. Opção 3. Nunca esteve na Terra como você imagina. E é aqui que a coisa fica interessante. Pausa por 5 segundos e pensa. Você realmente acha que o Éden era um lugar físico na Terra? Depois volta e continua. Parte 2. Ezequiel viu outro Éden. E ninguém fala sobre isso. Aqui está onde a maioria das pessoas tropeça. Porque Gênesis não é o único lugar que menciona o Éden. Ezequiel, capítulo 28, versículo 13. Deus está falando com o rei de Tiro, mas a linguagem vai muito além de um rei humano. Escuta isso. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Espera. A palavra fala, estiveste no Éden. E não, você ouviu falar. E nem mesmo não, seus ancestrais estiveram. A palavra fala bem claro, você esteve no Éden. E o texto continua. Eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, andavas entre pedras de fogo. Querubim. Monte santo de Deus, pedras de fogo. Isso não é Gênesis. Isso não é Adão e Eva num jardim terrestre com rios e árvores. Isso é outra coisa. Então a pergunta se torna: quantos Édens existem? O Éden de Adão, em Gênesis 2, o Éden de Ezequiel 28 com pedras de fogo e querubins? Ou são o mesmo lugar visto de ângulos diferentes? E se o Éden de Gênesis 2 era uma projeção terrestre de uma realidade celestial? E se o verdadeiro Éden nunca esteve completamente na Terra? Se você nunca tinha percebido que Ezequiel menciona outro Éden, deixa nos comentários se você já sabia desses 2 Édens na Bíblia. Parte 3. O Éden como dimensão paralela. Agora vamos falar de algo que vai soar como ficção científica, mas fica comigo. E se o Éden não era um lugar geográfico, mas um lugar dimensional? Pensa assim. Quando Deus criou o mundo, ele não criou apenas 3 dimensões espaciais, altura, largura, profundidade. Ele criou camadas de realidade. Céu, terra, Sheol, submundo. Mas dentro dessas camadas, há outras camadas. Paulo fala em 3 céus, 2 Coríntios 12, 2. Primeiro céu igual atmosfera. Segundo céu igual espaço sideral. Terceiro céu igual morada de Deus. Então, onde fica o Éden? Teoria 1. O Éden era uma sobreposição dimensional. Um lugar onde o céu e a terra se tocavam. Onde a realidade espiritual e a realidade física coexistiam. Adão e Eva não viviam apenas num jardim. Viviam na fronteira entre mundos. E quando pecaram, foram expulsos da dimensão celestial. Não necessariamente expulsos geograficamente, mas expulsos dimensionalmente. O querubim com espada flamejante não guarda um portão físico. Guarda um portal dimensional. E nós,
como humanidade caída, não temos mais acesso a essa dimensão. Teoria 2. O Éden ainda existe. Não como ruínas arqueológicas, mas como uma dimensão paralela, sobreposta à Terra, mas invisível, inacessível, até que Deus a restaure. E aqui está onde fica fascinante. Apocalipse fala da nova Jerusalém descendo do céu. E dentro dela, a árvore da vida. A mesma árvore que estava no Éden. Então, o Éden nunca deixou de existir. Só deixou de ser acessível. Se você está começando a pensar que o Éden era dimensional, não geográfico, deixa um comentário se essa teoria faz sentido para você. Parte 4. Outras culturas falam de jardins celestiais. Aqui está o que ninguém te conta. Quase toda cultura antiga tem uma história de um jardim paradisíaco perdido. E não estou falando de cópias de Gênesis. Estou falando de textos que antecederam Gênesis. Suméria, 3000 a.C. Dilmun, o Jardim dos Deuses. Um lugar onde não há doença, morte ou sofrimento. Protegido por divindades, inacessível aos mortais. Mesopotâmia. O épico de Gilgamesh fala de um jardim de pedras preciosas, guardado por escorpiões gigantes, onde cresce a planta da imortalidade. Pérsia. Pairidaesa, o jardim cercado, de onde vem a palavra paraíso, um lugar celestial, não terrestre. Grécia. Jardim das Hespérides, maçãs douradas de imortalidade, guardado por um dragão de 100 cabeças. China. Jardim de Shi Wangmu, a rainha mãe do Ocidente. Pêssegos da imortalidade. Montanha Kunlun, eixo do mundo. Índia. Monte Meru, centro do universo, jardim celestial dos deuses. Astecas. Tamoanshan, o jardim do nascimento, de onde os deuses criaram a humanidade. Você percebe o padrão? Jardim celestial, árvore de imortalidade, guardião sobrenatural. Humanidade expulsa ou impedida de entrar. Coincidência? Ou memória coletiva de algo real? E se todas essas culturas estavam descrevendo o mesmo lugar, visto através de lentes culturais diferentes? E se o Éden não era exclusivo dos hebreus, mas uma realidade cósmica que toda a humanidade lembra? Se você percebeu que todas as culturas falam de um jardim perdido, comenta qual cultura você acha que tem a versão mais próxima do real. Parte 5. O Éden e a teoria das múltiplas dimensões, física quântica. Agora vamos para o território da física moderna. E antes que você diga, isso não tem nada a ver com Bíblia, fica comigo. Física quântica nos diz: existem mais dimensões do que podemos perceber. Teoria das cordas sugere 11 dimensões. Nós percebemos 4. 3 espaciais mais tempo. As outras 7 estão aqui, mas são invisíveis para nós. Imagine assim, você é uma formiga andando numa folha de papel. Para você, só existem 2 dimensões, frente e trás, esquerda, direita. Mas acima e abaixo da folha, universos inteiros que você não percebe. Agora aplica isso ao Éden. E se o Éden existia numa frequência dimensional diferente? E se Adão e Eva, antes da queda, tinham acesso sensorial a essa dimensão? Eles viam Deus caminhando no jardim. Viam anjos. Viam a realidade espiritual sobreposta à física. Mas após o pecado, seus olhos se fecharam. Não fisicamente, dimensionalmente. Eles foram cortados da percepção celestial. E agora, como humanidade caída, vivemos numa realidade limitada. Vemos apenas 4 dimensões, mas o Éden ainda está aqui, numa dimensão que não podemos acessar. Até que nossos corpos sejam transformados. Até que a nova Jerusalém desça. Até que céu e terra se sobreponham de novo. Se isso virou sua teologia de cabeça para baixo, comenta: o Éden está em outra dimensão. Parte 6. A teoria da conspiração. O Éden foi apagado da história. Agora vamos para o lado sombrio. Alguns teóricos acreditam que o Éden foi encontrado e escondido propositalmente. Por quê? Porque descobrir o Éden real provaria que a Bíblia é literal. Provaria que existe um Criador.
destruiria o naturalismo científico e forçaria reconhecimento de autoridade divina. Então, segundo a teoria, evidências foram suprimidas. Sítios arqueológicos foram fechados. Descobertas foram classificadas. Onde seria? Teoria 1. Monte Ararat, Turquia. Região onde a Arca de Noé teria pousado. Próximo às nascentes do Tigre e Eufrates. Anomalias geológicas inexplicáveis. Acesso restrito por governos. Teoria 2. Golfo Pérsico submerso. Teoria de Jeffrey Rose, 2010. O Golfo Pérsico era terra seca há 12.000 anos. Rios Tigre, Eufrates e 2 outros, agora submersos, se encontravam ali. Inundação catastrófica submergiu a região. O Éden está debaixo d'água. Teoria 3. Antártida antes do gelo. Mapas antigos, Piri Reis, Oronteus Finaeus, mostram Antártida sem gelo. E se o Éden estava lá? E se um cataclismo global, dilúvio, congelou tudo? E agora está sob quilômetros de gelo? Acesso, impossível. Essas teorias são verdadeiras? Não sei, mas são fascinantes. E fazem você questionar o que realmente sabemos sobre o Éden e o que estão escondendo de nós. Parte 7. O Éden vai voltar e será literal. Apocalipse capítulo 22. João vê a Nova Jerusalém descendo do céu, e dentro dela, no meio da sua praça, de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. A árvore da vida, a mesma que estava no Éden, voltou. E desta vez, ninguém é expulso, ninguém peca, ninguém morre. Então, o que isso significa? O Éden não era apenas passado, é futuro, é eterno. É o estado original que será restaurado. E talvez, Adão e Eva foram criados fora do tempo linear, vivendo numa realidade onde eternidade e temporalidade coexistiam, e a queda não foi apenas moral, foi dimensional, foi temporal. Eles caíram da eternidade para o tempo, do celestial para o terrestre, do acesso dimensional para a prisão física. E nós, como humanidade, estamos esperando voltar, não para um jardim na Mesopotâmia, mas para uma realidade restaurada, onde céu e terra se fundem de novo, onde a árvore da vida está acessível, onde o Éden é eterno. Conclusão. Então, quantos Édens existem? Vamos recapitular. Opção 1. Um Éden, Gênesis 2, Mesopotâmia, destruído no dilúvio. Opção 2. 2 Édens, um terrestre, Gênesis, um celestial, Ezequiel. Opção 3. Um Éden dimensional, sobreposto à terra, inacessível após a queda. Opção 4. Múltiplos jardins celestiais, memória coletiva em todas as culturas. Opção 5. O Éden foi encontrado e escondido, conspiração arqueológica. Opção 6. O Éden é eterno, estava aqui, será restaurado. Apocalipse 22. Eu não vou te dar a resposta, porque talvez todas sejam verdadeiras em diferentes camadas. Talvez o Éden seja um lugar físico que existiu, um lugar dimensional que ainda existe, um lugar celestial que será restaurado, uma realidade que transcende espaço e tempo. E talvez a pergunta certa não seja onde estava o Éden, mas sim, como voltamos para lá? E a resposta bíblica é clara: pelo sangue do Cordeiro, pela Nova Jerusalém, pela restauração de todas as coisas. O Éden não é apenas passado, é promessa. Se isso mudou completamente como você vê o Éden, comenta sua teoria. Sem copiar. Sem repetir, pastor. O que você acha que o Éden realmente era? E se você quer mais investigações que explodem sua mente, se inscreve no canal, porque no próximo vídeo a gente vai investigar algo ainda mais perturbador. A serpente do Éden era Satanás. Ou era outra coisa? Spoiler, Gênesis nunca menciona Satanás. Pergaminho oculto, investigando o que está escrito, mas ninguém questiona.